Eu sou a Léo Áquila e sou coordenadora municipal da diversidade da cidade de São Paulo. Nós somos co-realizadores da parada LGBT, que é a maior do mundo aqui na Avenida Paulista. E esse ano nós tivemos uma ala de mães e pais que levaram as suas crianças com cartazes escritos: crianças trans existem. E eu estou sendo bombardeada de mensagens de pessoas um pouco mais conservadoras, um pouco mais ignorantes no bom sentido, no sentido de falta de conhecimento a respeito disso, pedindo para que eu me pronunciasse enquanto coordenadora, para que deixassem as crianças em paz. Então eu estou aqui para falar para vocês, no meu lugar de fala mais do que nunca. A grande questão é, as pessoas sempre me perguntam: crianças trans realmente existem? Isso é coisa da cabeça de vocês. Então eu estou aqui para falar da minha experiência como pessoa, como indivíduo, e nem é como coordenadora por enquanto. Mas presta atenção, eu sempre digo na internet, e todo mundo que é LGBT diz a mesma coisa: nós nascemos assim. Se nós nascemos assim, então eu não virei trans quando adulta. E quando eu era criança eu estava em paz. Era ao contrário. Eu nasci assim. Então eu nasci uma pessoa trans. Infelizmente, na minha época, eu tive que sofrer sozinha todas as consequências. Uma criança aguentando nas costas todo o peso de ser quem é, por ser mal compreendida, por não ter acolhimento, por não ter um olhar especial para aquela criança trans lá na periferia do Capão Redondo, sofrendo, apanhando. Só para vocês terem ideia, eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Sabe por quê? Não é que eu era burra, é que eu não tinha condições de aprender nada, porque eu era uma criança completamente amedrontada. Eu vivia com medo de apanhar no recreio da escola, via de medo de apanhar na saída, sempre chegava atrasada para evitar entrar com todos os alunos, para que eles entrassem primeiro e eu entrasse depois, para não ser vista e não ser hostilizada. Tudo defesa que eu criei sozinha da minha cabecinha numa criança de 7 anos de idade. Apanhava no bairro, era chacota de família, enfim, todas aquelas coisas que as crianças ainda passam. Quando essas mães, quando esses pais já vão para a avenida lutando pelo direito dessa criança, é sobre isso que elas estão falando, que eles estão falando, é sobre isso que eu estou falando. Nós não queremos transformar crianças em nada. Essas crianças existem porque elas nasceram assim. Eu era essa criança que não teve esse olhar, que não teve esse cuidado, que não teve esse acolhimento. Nós não queremos mudar ninguém para nada. Se você não levaria ou não quer levar a sua criança até lá, simplesmente não leve. Mas você querer ditar regra na família dos outros e querer crucificar esses pais, essas mães que se prontificam a ter esse olhar, é injusto, é de uma ingratidão sem tamanho. Deixa cada família cuidar dos seus filhos. Você não pode meter o bedelho na educação dos outros. Então, eu estou aqui falando de maneira muito pacificadora para vocês e com muito carinho. Acreditem, essas crianças existem e não dá para fechar os olhos para isso. As pessoas me mandaram mensagem dizendo: eu adoro você, você é super sensato, mas olha, deixa nossas crianças em paz. Que paz? A sua paz? Porque você não está na pele dessa criança. Você não esteve na minha pele quando eu apanhei toda a minha infância, na rua, na escola, em casa, por ser uma criança LGBT. Então você tem que parar para pensar nessa criança e não no que você acha, só porque você não é LGBT e não sabe na pele o que a gente sente. Se na minha época tivesse um olhar para isso, talvez eu tivesse sido mais bem acolhida, tivessem me dado uma terapia, tivessem me dado um acolhimento, mais amor. Eu teria crescido uma criança com menos sofrimento. Hoje, eu não tenho uma história linda para contar da minha infância. E quando eu ouço alguém falando: ai, se eu pudesse voltar no tempo quando eu era criança, eu odiaria voltar no tempo quando eu era criança. Sabe por quê? Porque eu estava sendo massacrada. Eu estava pagando por um erro que eu nem sabia o que era, já que eu tinha nascido assim. Então, se a gente nasce assim, criança trans existe. Eu sinto muito informar isso para vocês. E felizmente, esse é um discurso que a gente vai ter que ter. Olha, aqui da minha parte, vocês vão ter sempre uma pessoa educada tentando dialogar. Porque para mim, o diálogo vai vencer. Eu nunca vou apontar o dedo na cara de vocês, querer enfiar a goela abaixo essa realidade. Mas ela existe
E é preciso abrir o coração para entender, é preciso abrir os olhos, tirar a venda dos olhos para perceber que essas crianças existem. E sim, elas precisam de atenção. Nem que essa atenção seja só um acolhimento, um direcionamento, pedir para que ela se sinta acolhida, que espere a maturidade, enfim, todas essas coisas. Mas que precisa falar sobre isso, gente, é uma pauta que não dá para eliminar e para fechar os olhos, para evitar que mais crianças sofram aquilo que eu sofri. Eu não desejo isso para elas, você deseja? Pensa nisso, tá? E a gente volta a falar do assunto quantas vezes vocês quiserem. Eu sou a Léo Áquila, coordenadora municipal da Diversidade de São Paulo, e estou à sua disposição.